De volta com o Mosaico RS aqui nas tardes da Masper TV, ao vivo para todo o Brasil. Eu sou a Juju Macena e te faço companhia diariamente por aqui. E olha só, agora a gente tem a honra de receber essa mulher incrível. Ela é palestrante, consultora, psicóloga, é maravilhosa. Helena Brochado, seja muito bem-vinda. Tu que veio aqui, a gente vai falar, a gente tem muita coisa para conversar com a Helena hoje, mas ela veio principalmente para nos apresentar, ó, eu já tô com o meu autografado aqui, inclusive, um livro que ela acabou de lançar, né, sobre liderança, gestão, propósitos e tudo isso mais, né, que é o Diário da Liderança com Propósito. Deixa eu, ó, estamos mostrando agora. Helena, seja muito bem-vinda. Obrigada pela tua presença. Eu que agradeço por poder estar aqui, podendo te contar um pouco da história do livro, para a gente poder se encontrar de novo, Exato. né? Já não é a primeira vez que a gente tem a oportunidade de conversar juntos. Então, se deu certo uma vez, por que não fazer um repeteco? Exatamente. Não, agora tu vai ver que tu já vai virar de casa, tá? Mas me conta, tá? Antes da gente falar do teu trabalho, a gente estava conversando aqui no intervalo, o livro acaba sendo uma reunião de tudo que tu faz, né? Exatamente. O livro ele é um devocional, são 12 meses. E cada mês Muito fala legal. de um aspecto que a gente trabalha nos programas de desenvolvimento de líderes e nas palestras que eu realizo aí ao longo de todo o nosso país continente. Então a gente começa falando sobre inteligência emocional, autoliderança, saúde mental, segurança psicológica, negociação, estilos de gestão, que é mais? Carreira, as gerações, o capítulo de gerações está uma delícia. E o grande diferencial assim do livro é que ele sempre traz uma teoria, um referencial teórico, um exemplo meu, que às vezes é um exemplo de algo que eu acertei, mas tem muito erro e a gente também aprende com eles. Com então, certeza. Ele é um livro assim de muita narrativa minha. E os exercícios, por isso o nome de diário, para que a gente também possa, ao longo de cada dia, exercitar a sua liderança consigo. Tem vários exercícios que são de reflexão e de autoconhecimento. Deixa eu mostrar aqui, ó, para vocês verem aqui, dar um exemplo. Tem, realmente, tem o dia e aqui é tipo um exercício para tu completar, né? Exatamente. Alguns são pra gente fazer sozinho e outros é pra gente chamar a equipe e poder realizar com eles. Ah, legal. Entendi. E, Helena, mais do que nunca, a questão da liderança vem sendo pautada diariamente nos programas, nas redes sociais, né? Porque muita coisa mudou. Por exemplo, da geração dos nossos pais para agora. Tem essa questão que eu achei muito interessante que tu falou das gerações, né? Os conflitos geracionais, né? Que deve ser um grande desafio quando um líder mais experiente vai lidar com uma geração mais jovem. Ao contrário, também deve acontecer, né? Como que tá tudo isso, assim? Tá tudo bem complexo. Eu imagino. Vamos lá. Então, assim, o Baby Boomer, o segredo do sucesso dele era ter a sua chave, a chave de casa. Uma força física muito forte e uma lealdade incrível para a empresa. Ficavam 30, 40 anos. E a empresa também tinha uma lealdade muito forte, dava casa, previdência privada eterna, uma aposentadoria especial. Sim. Depois veio a geração X, que é a minha, que é a primeira geração que congelou óvulos, adiou o casamento, em detrimento da sua profissão. Principalmente falando das mulheres, né? Exatamente. Que entraram de vez no mercado de trabalho, né? E somos workaholics, né? Perdemos a noção, às vezes, do que é família, do que é trabalho, dizer um não. A gente tem muito mais facilidade de dizer não para a família e sim para o trabalho. Então, essa turma teve filhotes, vamos chegar neles. Depois a gente vem na geração Y, que é a primeira geração que teve dentro de casa uma qualidade de bem-estar maior do que as empresas. Foi quando a gente conseguiu ter o seu próprio notebook, a cadeira que a gente tem em casa é melhor do que a do trabalho, o ar-condicionado, né, que a gente passou a ter dentro de casa. Então, é a primeira geração que traz uma reflexão. Por que ir ao trabalho? E já trouxe muito a questão de saúde. Perfeito. E aí a gente passa um risco. Uma grande virada, transformação, né? Que é a chegada da geração Z. Por que esse risco, essa grande virada? Porque eles são os nativos digitais.
Antes da geração Z, a gente aprendeu a usar a tecnologia. Sim. Os geração Z, eles já nascem assim, ó, no touch. Arrastando o dedinho. Arrastando tudo. E eles são os filhos da geração X, aquela que não pôde ir na festa de final de ano da escola porque estava trabalhando, aquela que adiou o casamento, aquela que congelou ovo, aquela que, para compensar tudo isso, agachava para falar o filho no olho, dava um monte de opção, porque afinal de contas tem uma culpa tão grande porque não conseguiu acompanhar esses momentos e não gerou frustração nessas crianças, que hoje já são adultos e já representam 25% do mercado de trabalho global. Nossa. Então eles chegam na empresa também querendo falar olho no olho, também querendo ter a sua voz escutada, também querendo opinar. E aí tem todo um choque com aqueles que queriam ter a chave de casa, com aqueles que eram workaholic, com aqueles que começavam a questionar um pouco mais de saúde, porque a geração Z, ela olha e diz assim, eu não quero ter a vida que meu pai e a minha mãe tinham, de chegar em casa exausto, dizendo que mataram um leão por dia, a batalha do dia a dia, a guerra que é trabalhar. Não. Então, eles querem uma busca de um equilíbrio melhor. É aquela questão de... não viver para trabalhar, trabalhar para viver, né? Eles têm uma mudança, um cuidado maior, um pensamento de qualidade de vida, né? Exato. E daí, claro, a pandemia acelerou as questões de home office e essa galera tá em casa, literalmente, né? E essa galera entrou no mercado de trabalho justamente na pandemia. E o que a gente queria na pandemia? Pessoas que soubessem usar a tecnologia para se relacionar. Né? E agora a gente diz para eles, vem para dentro da firma. Dentro da firma eu não consigo cancelar uma pessoa, eu não consigo desligar a tela, eu vou ter que enfrentar o nosso conflito olho no olho. Claro. Então, a gente está passando por um processo de integração dessas gerações. Eu acho que o principal legado que a gente tem que deixar é não desqualificar o que a gente trouxe, que nos manteve até aqui, e também entender o que essa turma nova contribui para a gente também buscar o equilíbrio. Porque, por um lado, o workaholic, o trabalho exagerado, a falta da qualidade de vida. Por outro lado, um super qualidade de vida, um super quero ser ouvido, escutado, sem ainda ter densidade. Então, a gente está ainda nesse período polarizado. E sempre que a gente polariza, seja na política ou seja dentro da cultura, a gente acaba perdendo espaço. Então, eu acredito que agora a tendência é que a gente venha a se reestruturar. Eu sempre coloco nas minhas palestras que a gente tinha aquele ditado, né? Às vezes a gente está usando o machado, tem que parar para dar uma afiada, para voltar com energia. Não é mais machado. Essas ferramentas que a gente aprendeu como gestão até aqui, quando eu falo risco, passa um risco e agora recomeça, porque os nativos digitais, eles interagem de outra forma e eles necessitam. Perfeito. E aí tem sim um pensar diferente da gestão que não tem as ferramentas, que não sabe como falar. Claro. Que às vezes se sente frustrado, porque as pessoas também não ficam. Uma grande rotatividade, né? De pessoas entrando e saindo. Aquela história mesmo de tu começar ali com 20 anos numa empresa e se aposentar, meio que tá ficando, né? No passado, assim. Sim. Eu lembro quando meu primeiro emprego eu fiquei 3 anos e meio. E aí eu cheguei pra minha avó. Eu disse, vó, olha só, eu vou pedir demissão. Como assim? O que vai achar de ti? Meu Deus do céu, o teu chefe... Essa história tá no livro. Como é que vai ser? Vão achar que tu não é comprometida, que tu deu errado. Eu digo, vó, é que lá eu não vou mais crescer. Não, minha filha, eu acho que tu tem que repensar. 3 anos e meio é muito. Claro. Hoje, 1 ano já está sendo bastante. E isso para as empresas é um problema. Claro. Porque a gente precisa de pessoas que tenham o conhecimento dos processos. E dependendo do negócio, 1 ano é muito pouco. Então, as empresas também estão tendo que se reorganizar para que a gente tenha um encontro de propósitos. E é nele que o engajamento está. Então, eu preciso entender o que essa geração quer, qual é a expectativa deles, qual é o propósito deles e entender qual é o propósito da empresa, a nossa necessidade para que isso aconteça. E o papel do gestor é justamente essa conexão. E aí, a escuta ativa, a presença, as ferramentas para poder estar junto e conectando realmente fazem a diferença. E a gente está nesse processo de aprendizado. Perfeito. Qual que tu acha, assim, então, que são os grandes desafios na gestão, na liderança atualmente, assim? Bom, a gente está vendo que os RHs deixaram de ser uma área de seleção para ser uma área de engajamento, assim, né? O RH está preocupado muito para fazer como que a gente faz a retenção.
Porque essas pessoas não estão ficando... A gente está tendo alguns dados que 30% das pessoas que saíram das empresas foi para o pedido próprio. Isso é muito alto. Sim. Algumas empresas estão com uma maior quantidade de pedidos de demissão do que de admissão. E não é que elas estão diminuindo, é que o volume das pessoas também que estão pedindo para sair e não são empresas ruins, mas talvez estão precisando dessa repaginada. Perfeito. Então, sim, a retenção, o engajamento, a própria liderança, saber falar nessa linguagem diferente, né? Uma gestão mais horizontal, né? Horizontal, aquela questão do comando e controle, ela não faz mais sentido. E aquilo, né? Enquanto um quer a chave de casa, para a geração Z, a chave de casa não faz o menor sentido, até porque ele quer usar o Airbnb. Sim. Quando eu fiz 18 anos, a primeira coisa que eu fiz foi ir me matricular num negócio desse de aprender a dirigir no mesmo dia. Sim. Agora, hoje quem quer? Tem Uber. E aí a gente vê as empresas com escrito na parede sentimento de dono. Senso de dono é um dos valores. Isso fazia sentido para as gerações anteriores. Perfeito. Hoje o que o pessoal quer é se sentir pertencente. Então, talvez entender um pouco mais até os nossos próprios valores. Esse sentimento de dono não conecta mais. Esse sentimento de dono era quem queria a chave. Se agora o pessoal quer o Uber, né, talvez seja muito mais um sentimento de pertencer, de agregar, de ser escutado. Claro. Uma coisa que o pessoal adora é estar em projetos. Então, que projetos que a gente pode daqui a pouco estar colocando essas pessoas? Os gestores reclamam muito que tem muita reunião. Eu ia dizer, quais são... deve ser muito complicado para algumas pessoas, né? Ter que entender que a mudança já aconteceu, então é necessária, né? Exato. Então, assim, os processos estão automatizados. Para quê? Para que a gente seja mais gestor de pessoas. Mas eu estava te falando das reuniões, né? Então, se tu tem muita reunião, por que não começa a delegar para a tua equipe? Perfeito. Talvez... A coisa de centralizar muito, né? A gente reclama que não tem tempo, que está atolado, que não sei o quê. Mas Sim. passa para outra pessoa. O brilho no olho de alguém que não faz parte daquele clã, daquele nível hierárquico, que foi convidado para estar representando o seu gestor, não tem preço. Claro. E às vezes para nós, gestores, há mais uma reunião, que eu vou entrar muda, eu vou sair calada, não sei nem por que me convidaram. Então, essas são alguns ajustes aí que a gente pode fazer. A questão de escutar, né, de colocar as ideias em prática, porque se a gente não faz isso, a gente acaba criando a cultura do silêncio. E é a pior cultura que tem, porque a gente acaba não sabendo as falhas, os erros, inclusive para melhorar e poder trazer mais inovação para o dia a dia. Com certeza. E tu também, como psicóloga, né? Acho que diante de tudo isso, tem a questão de saúde mental também, né? Porque, poxa, a gente vive num país que não é o primeiro, mas está ali de pessoas de ansiedade. A gente está com níveis de depressão também, porque acaba que uma coisa vai levando a outra, né? E essa questão do trabalho, eu acho que é um grande ansiolítico da sociedade hoje, né? Então, é uma forma também de cuidar da saúde mental das pessoas, né? Hoje em dia, a gente vê um cuidado que antigamente não tinha, né? Até da própria empresa, daqui a pouco ter parcerias para que os funcionários possam ter um atendimento. Tem essa transformação também que é importante, né? Ela, inclusive, é legal. A gente tem a NR1, que passou por uma transformação, que é a lei que vai obrigar, a partir do ano que vem, as empresas a cuidar, ter um programa de saúde mental para os colaboradores. Perfeito. Então, o que inclui isso? São ações de desenvolvimento de liderança, de um programa mais robusto para que a gente possa cumprir algumas questões legais que as empresas muitas vezes não cumprem, que a gente possa ter espaços em que as pessoas possam também interagir entre elas. Então, a NR1, ela traz essa questão legal para dentro das empresas para que a gente também possa se organizar. Agora, tem muita empresa que já está fazendo trabalhos maravilhosos e que, para se adequar à NR1, é muito mais organizar esse plano, porque os fiscais vão entrar nas empresas perguntando: cadê o teu plano de ação de saúde mental dos teus colaboradores? Que legal. Então, as empresas têm que primeiro fazer um mapeamento aonde estão os riscos psicossociais dentro da organização e dos setores. Em cima desses riscos, montar esse plano de ação e acompanhar. Então, também vai ser uma oportunidade da gente poder estar olhando, e isso vai ser independente do porte da empresa. O seu Joãozinho da padaria ou o seu Super João lá da empresa gigantona do Brasil, independente do porte, eles vão ter que olhar. E tem um dado bem importante do IBGE que diz o seguinte: a cada 10 pessoas, 3 já estão fazendo terapia com ou sem o uso de medicamento.
Nossa! Outras 3 sentem a necessidade de fazer terapia, porém ainda não buscaram, ou porque não tem dinheiro, ou porque não tem tempo. Ou seja, de cada 10 pessoas, somente 4 estão se sentindo com a sua saúde mental preservada. Tu vê, olha isso, né? Isso. Dados do IBGE, né? A gente não tá falando da boca para fora. E isso vale para dentro da empresa, isso vale para a nossa roda de amigos, Claro. que talvez também estejam precisando de ajuda, isso vale para os nossos colegas de academia. Então, esse percentual, ele está aí circulando conosco. E aí a gente tem que se perguntar, né? Eu estou onde? Eu estou em qual dos percentuais? Nos 30% que já faz terapia com ou sem uso de medicamento, nos 30% que estão precisando, mas ainda não tiveram a condição de começar, ou nos 40% que estão tudo ok? Não, e é uma questão de encarar também, né, de uma forma diferente, porque até uns anos era besteira, não sei o quê, o pessoal dizia, eu não acredito nisso e tal. E agora as novas gerações já entendem que independente de tu... todos nós temos traumas acumulados pela vida, né? Então tá tudo bem fazer uma terapia, né? Isso não... Eu tenho uma amiga que é médica que ela fala, terapia tu não tem que fazer, tu merece fazer. E é legal também que as empresas estejam cuidando disso, né? E Helena, antes da gente reforçar a questão do livro aqui, né, para o pessoal encontrar, como que estão as mulheres no meio disso tudo? As mulheres no meio disso tudo, elas... Acho que já passou um período de muita atrapalhação, da gente ter que abrir mão da nossa feminilidade, do nosso posicionamento. Agora, eu acredito que profissionalismo e feminilidade, elas podem e devem andar juntos. E eu tenho trabalhado com muitas empresas em que a gente tem mulheres CEOs. E é diferente quando a gente entra numa empresa de uma mulher CEO ou de uma empresa que tem um RH bem estruturado. Claro. A gente vê as pessoas sendo mais ouvidas, com maior conexão com o negócio, tendo algumas flexibilizações que a vida exige. A gente não é só trabalho das 8 às 18, a gente também vai ter um filho que ligou, a gente também vai ter um problema que teve um pepino, sei lá, faltou gás em casa. Assim como fora do trabalho, a gente também muitas vezes é acionada, né? Então, acho que as mulheres passaram por um processo muito intenso da gente poder entender, abrir mão de feminilidade, de tudo, para poder agir que nem homem, se vestir que nem homem. Sim, para poder ser levada a sério, né? Se comportar que nem homem. E a gente aprendeu que a gente também pode ser sensível e firme, né? Assertiva e delicada para poder ser respeitada. Então, eu estou vendo muita mulherada empoderada e eu estou ficando preocupada com os meninos que vão vindo porque a mulherada já se empoderou. Se a gente olha todos os filmes da Disney, né? São filmes de meninas que estão sozinhas, que conseguem tudo, que se bastam. Que não precisam do príncipe encantado. Então, por um tempo, talvez ok para as meninas se sentirem mais fortalecidas. Mas e aí, como é que vão vir esses meninos e vão lidar com essas mulheres tão empoderadas, né, frente a eles que também... Então, acho que, de novo, né, não é a polarização, não é o ou, é o e, não é o mas, é o e. A gente precisa da diversidade, a gente precisa dos gêneros, a gente precisa realmente de tudo isso. E a natureza nos ensina, né? A flor é a grama, é o bicho pequeno, é o bicho grande. Tudo isso é necessário para que a gente consiga entregar aquilo que é necessário, exigido, pedido, solicitado. Então, na equipe, que bom se a gente tem muita gente com idade diferente, com gênero diferente, com condições de poder entregar, inclusive com conhecimentos e formações distintas. Perfeito, Helena. Muito obrigada. Para reforçar, então, para o pessoal, Diário da Liderança com Propósito. A gente deixou suas redes sociais também, para quem quiser saber mais do trabalho que a Helena faz, quiser conhecer o livro também, descobrir aonde que vai vender, se vai ter sessão de autógrafo, imagino que tu vai planejar também, ou já tem alguma marcada? A gente está num roteiro aí intenso. Semana passada a gente teve um congresso de RH, o Congregar em Porto Alegre, que a gente fez um pré-lançamento. Ontem eu estava em Caxias fazendo lançamento na Serra. Semana que vem já tem outro, mas sim, a gente vai organizar um lançamento bastante grande aqui para Porto Alegre, mas eu ainda não estou com data porque eu estou curtindo cada momento. A gente quer planejar tudo e acaba deixando de sentir. Ai, perfeito. Helena, muito obrigada. As portas estão sempre abertas. Volta sempre que tu quiser e vai nos contando as novidades. Eu que te agradeço. Obrigada. Beijão, obrigada. Gente, e no próximo bloco temos muita música ao vivo aqui no Mosaico, então não sai daí que a gente volta já já.